No vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário que pode ser uma das últimas grandes oportunidades no mercado de FIIs depois dessa recente alta. Em 2025, os fundos imobiliários vêm numa trajetória de recuperação impressionante e o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, subiu quase 10% desde o início desse ano. E com isso, muitos investidores acham que o trem já partiu da estação e não tem mais como se aproveitar das assimetrias que a gente tinha no mercado alguns meses atrás. Mas e se eu te disser que ainda existe um fundo imobiliário negociando a um desconto impressionante e com ativos de extrema qualidade? Você acreditaria? O fundo imobiliário que eu estou falando é o PVBI11, um fundo imobiliário de lajes corporativas que são escritórios que têm os seus imóveis localizados nas melhores regiões de São Paulo, onde praticamente não tem mais espaço para prédios comerciais, mas que por estar com uma alta vacância e com chance dela aumentar mais ainda nos próximos meses, está com um desconto extremamente relevante. No vídeo de hoje eu vou passar com vocês um relatório do Banco BTG Pactual falando sobre essa assimetria, essa oportunidade, vou passar pelos principais pontos e depois vou mostrar rapidamente com o relatório gerencial do fundo os principais pontos de interesse desse fundo imobiliário que eu particularmente gosto bastante. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Janai Capital, e se você aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal batendo no sininho para não perder nenhum vídeo. Mas bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. O primeiro documento que a gente vai analisar é esse, elaborado pelo BTG Pactual no dia 8 de maio de 2025, então tá fresquinho, e o título é PVBI11, uma grande assimetria de valor. Para a gente entender o que é assimetria, é basicamente o seguinte: é uma tese de investimento que apresenta, se nós estivermos corretos sobre a tese, um potencial de ganho muito maior do que se a gente estiver errado do potencial de perda. Mas bora lá pro PVBI para entender melhor. Bom, se por um lado o fundo conseguiu expandir o seu patrimônio por meio de uma estratégia bem sucedida em troca de cotas, o que fez com que nos últimos meses ele comprasse novos ativos, por outro, o encerramento da renda mínima garantida de alguns edifícios e também a saída de grandes locatários como China Construction Bank levam a um potencial aumento de vacância para 23% até setembro de 2025, versus 7,5% existente em janeiro de 2024. Um ponto interessante, hoje o fundo está com quase 30% de desconto na métrica do preço sobre valor patrimonial, então ele está negociando a 0,73 vezes. E aqui a gente tem mais algumas informações. Então, em abril desse ano, o fundo anunciou a venda de 756 metros quadrados de um dos seus edifícios por 20 milhões de reais, um valor 36% superior ao custo de aquisição, 36% superior a esse custo de aquisição, o que mostra que a gestão do fundo está conseguindo fazer movimentações e gerando valor ao acionista, afinal ela vendeu por um valor muito mais alto do que ela pagou. E essa venda fez um lucro não recorrente estimado em 14 centavos por cota, que vai ser distribuído até o final desse primeiro semestre de 2025. Já no segundo semestre a situação não parece tão boa. Os dividendos podem recuar para um patamar mais próximo ao resultado operacional do fundo, ao que ele gera com os aluguéis que ele tem hoje, de mais ou menos 49 centavos por cota, o que ainda representaria um dividend yield de 7,7%. Realmente abaixo do que a gente vê na maioria dos fundos de tijolo por aí, mas dada toda a situação do PVBI, aparentemente é um dividend yield interessante. E aqui é algo interessante, né? Desconto elevado demais para ser ignorado. Então, como eu já adiantei para vocês, o fundo tem uma das carteiras mais bem posicionadas do mercado, com concentração relevante em ativos de altíssimo padrão na região da Faria Lima. Então, para quem não conhece, a região da Faria Lima, em São Paulo, ela é basicamente o polo financeiro do país. As maiores empresas do Brasil e do mundo estão lá com seus escritórios, suas sedes, ou seja, é uma região muito disputada, o que faz com que o aluguel médio dela seja mais alto e a taxa de vacância seja menor, mesmo que agora o PVBI esteja enfrentando uma vacância um pouco mais alta. E aqui o ponto que eu quero mais falar com vocês: embora o curto prazo traga incertezas ligadas à vacância, o potencial de valorização do fundo permanece. Então o banco estima que o fundo vai estar negociando com um dividend yield projetado de 8,6% em 2026 e desconto patrimonial de 26%. E com isso eles entendem que o PVBI se posiciona como uma das teses mais assimétricas entre os fundos de lajes corporativas. Afinal, ele combina ativos prime e desconto expressivo. Ou seja, como se você aí tivesse achado um imóvel físico mesmo, muito bom, com desconto muito grande
e aí seria uma grande oportunidade, correto? É isso que está acontecendo com o PVBI11. E como vocês podem ver aqui nesse gráfico que compara o IFIX ao PVBI, enquanto o IFIX e o PVBI tiveram aqui fundos em dezembro de 2024, os dois acabaram se recuperando, mas o PVBI ainda está muito abaixo do índice de referência dos fundos imobiliários. E olhando aqui, antes desse problema ficar mais evidente, ele praticamente estava ali no mesmo patamar. Ou seja, há um gap aqui, um distanciamento que deve ser fechado quando tudo começar a se resolver. Quando tudo estiver resolvido, aí o fundo ele vai estar realmente na sua precificação correta, vai estar caro, a oportunidade vai ter passado. Aqui a gente tem um outro gráfico muito interessante, que é o histórico do preço sobre valor patrimonial desde o início do fundo lá em 2020. Então a gente pode ver que a média está pouco acima de 0,9 e hoje o fundo está ali ao redor do 0,7, 0,8, ou seja, há um desconto muito grande no fundo. A gente pode ver que os dividendos vêm caindo devido a esse aumento da vacância e o fim ali da receita regulatória. Aqui a gente consegue ver que os dividendos vêm caindo, principalmente por causa do aumento dessa vacância, o que é natural. Então, nos últimos meses, o fundo pagou 50 centavos de dividendo por cota. E aqui a gente tem algumas estimativas do banco para o PVBI. Então, 2025 deve ser o pior ano do fundo desde a sua fundação, mas lá em 2026 ele já deve se recuperar e ter um lucro por cota de 7,1, diferente do lucro por cota de 2025, que vai ser de 6. E aqui outro ponto muito importante, a vacância projetada para o final de 2025 é de 20% e para o final de 2026 de 10%. Ou seja, o banco acha que a situação vai piorar antes de melhorar, mas é exatamente isso que traz essa oportunidade para nós. Bom, pessoal, então até aqui, imagino que tenha ficado claro que o PVBI apresenta uma grande oportunidade, é um ativo que nós da Dnai gostamos bastante, e se você aí gosta de investir em fundos imobiliários, pode ser uma boa opção para você, claro, estudar. Afinal, aqui não é nenhuma recomendação, o objetivo é fazer com que vocês estejam atentos às principais teses de mercado existentes. Para fechar nosso vídeo de hoje, eu estou aqui com o relatório gerencial de março de 2025 do PVBI. Alô, gestão, vamos atualizar isso mais rápido. Mas eu quero mostrar para você alguns pontos aqui referente ao operacional do fundo. Então aqui a gente consegue ver a carteira de ativos do PVBI, 80% tem uma classe AAA, ou seja, tem os mais elevados níveis de arquitetura, e 20% AA, o que também é muito alto, e grandes empresas, grandes conglomerados acabam buscando exatamente por esses tipos de imóveis. Então isso é muito legal, afinal essas grandes empresas podem pagar mais. Aqui a gente tem a composição da carteira de ativos. Então lá em março a gente viu que 40% da receita veio de instituições financeiras, 28% de saúde, 10% de gestoras de recursos e aí o restante dividido aqui entre outros segmentos. E um outro ponto de atenção do fundo, que já foi muito pior, é a dependência dele da Prevent Senior, que hoje representa 26% da receita do fundo, já representou mais de 50% alguns anos atrás. O fundo vem fazendo um bom trabalho para reduzir essa dependência, mas mesmo assim, esse é outro ponto de atenção do PVBI11 que a gente não pode deixar passar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e agora eu quero saber de vocês. Vocês investem ou pensam em investir no PVBI? Me contem aqui nos comentários que eu vou ler um por um depois. É isso, pessoal, e até a próxima.